Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jornadas da Roca Brasil Cerâmica, nesta edição especial do Dia do Designer. Eu sou Cristi Silva Schulca e hoje estamos aqui no showroom de fábrica com convidados muito especiais. É uma delícia poder receber pessoas tão incríveis pessoalmente e juntos fazermos uma viagem pelo universo do design. A Roca Brasil Cerâmica está celebrando o Dia do Designer de Interiores por sua ligação com seus valores e propósito da marca. Estamos aqui hoje com convidados muito especiais para comemorarmos esta data e também conversar sobre temas relevantes da atualidade do design. Já peço a todos vocês que curtam, compartilhem esse vídeo e também fiquem à vontade para nos contar por aqui nos comentários suas jornadas como designers. Agora que você já está por dentro do tema do Jornadas de hoje, vamos ao que interessa. Quem são os profissionais que vão fazer parte desse nosso bate-papo? Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas à Adriana Fontana, diretora criativa de Design de Interiores em Ribeirão Preto e São Paulo. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui e a gente conversar um pouco mais sobre design e a importância desse Dia do Design de Interiores. Adriana, conta um pouquinho pra gente da tua formação, da tua trajetória para os nossos convidados. Bom, eu sou designer de interiores, já trabalho no mercado há um pouco mais de 20 anos e sou graduada, também fiz um curso técnico e eu tenho uma especialização em cores. Eu acho que o mundo precisa um pouco mais de cor, que a cor traz essa alegria, essa felicidade. Então eu tento sempre imprimir essa característica da cor nos meus projetos. Que delícia, seja bem-vinda. Obrigada. Agora, nosso convidado é o Diego Miranda Leite, designer curitibano, super criativo e inovador. Diego, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado à Roca pela oportunidade. Para mim é um prazer poder estar aqui nesse momento. Conta um pouquinho da tua carreira e dos teus projetos para a gente. Então, eu tenho escritório aqui em Curitiba desde 2007, junto com outro sócio, o arquiteto Zé Pantaroli. E além de design de interiores, eu também sou design gráfico de produto. Então, isso acabou virando o nosso diferencial, sabe? O nosso escritório ele acaba atuando desde ali da criação da marca do cliente até o projeto de interiores, arquitetônico. Que legal. E essa aí é o nosso diferencial no mercado, que acaba aí nos destacando nesses anos aqui no segmento de Curitiba. Você já entrega o serviço completo, né? Sim. Desde o estilo, da concepção, tudo. Eu e o Zé, a gente sofria um pouco porque a gente costumava falar que a gente não conseguia reconhecer um estilo de projeto na gente. Então, qual vai ser o nosso diferencial? Alguns vão para a área gastronômica, outros vão para a área de bar, e a gente não. A gente realmente ama fazer tudo, desde residencial, comercial, corporativo. E essa forma de trabalhar multidisciplinar em todas as áreas da arquitetura e do design acabou realmente sendo aí o nosso diferencial no mercado. Então, realmente a gente trabalha com paixão em todos os projetos e tenta aí mesclar todas essas áreas da melhor forma possível. Ai, que bacana. Vocês já perceberam que hoje o Jornadas vai ser animado. E nossa terceira convidada de hoje é a Ellen Giacomitti. Ellen, seja bem-vinda. Muito obrigada Roca pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vivencia no dia a dia. Eu tenho a formação em design de interiores há 13 anos e a minha ponto de partida no escritório é muito a paixão pelo revestimento e iluminação. Então ele é a entrada da criação dos projetos, que eu acho que isso facilita muito e ajuda a entender o sonho dos clientes, que eles acabam vindo no escritório com essa expectativa e cabe a nós, designers de interiores, filtrar todas essas informações que a gente recebe muito, então está muito globalizado, com redes sociais, informações, e às vezes o cliente chega meio perdido. E a gente tentando e conseguindo filtrar isso,
é mágico demais, é uma paixão muito grande, como o Diego já comentou, que faz parte da gente, então não é aquele trabalho que você diga pesado, não, é um prazer imenso você participar da vida das pessoas, entrar nas famílias, que você acaba sendo um membro da família, né? Participa batizado, casamento, você acaba interagindo, isso é mágico demais, você ter uma profissão que te proporcione tudo isso. Que bacana. Porque justamente é isso, né? Essa paixão pelo que faz com que as pessoas sintam isso. Exato. Né? E elas querem que você faça parte da vida delas. Seja bem-vindo. Obrigada, obrigada. E para fechar nosso grupo de hoje, eu trago a Lilian Santos, fundadora da Escola de Acabamentos. Lilian, bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui também, muito obrigada pelo convite. Eu sou designer de interiores também, tenho como formação, e diferente deles, por isso que eu falo, cada um tem a sua jornada, que é até o programa aqui, eu acabei indo para outro caminho. Eu fiz design de interiores e me virei especialista em revestimentos. Que bacana. Criei uma plataforma chamada Revestindo a Casa, que hoje alcança milhares de pessoas todos os meses, e também criei a Escola do Acabamento, que é um curso para arquitetos e designers e estudantes se especializarem na área de acabamento, essa parte mais técnica mesmo, aprenderem a revestir aí sem tanto perrengue. Que bacana, Lilian. Seja bem-vinda. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos começar com a Ellen. Ellen, como que você vê o design e a sua importância hoje? O design de interiores, ele é uma profissão nova, podemos dizer, né? Ele vem ali de uma leitura de arquitetura antiga e a nomenclatura específica de design de interiores, até você formatar isso para os clientes e eles entenderem que numa residência ou num projeto nós precisamos de várias etapas, nós precisamos de um engenheiro, nós precisamos de um arquiteto, nós precisamos de um designer de interiores, de um paisagista. Tem escritórios, né, que nem o Diego mencionou, que já proporcionam toda essa estrutura. E eu costumo deixar muito claro para os clientes no escritório que são fases de projetos que eles têm que ser incompatíveis. Mas especificamente no design de interiores, nós temos que ter uma leitura que não é simplesmente esse revestimento combina com esse MDF e com essa cortina. Não. Ela tem todo um estudo, tem todo um complexo a ser desenvolvido. Primeiro, um estilo que o cliente quer, o resultado, que muitas vezes eles chegam no escritório e nem eles mesmos acabam sabendo. Então, vai do teu feeling, fazer essa leitura mediante um briefing para você traçar e na hora do teu projeto, não é porque eu, Ellen, acho bonito uma bancada na cozinha ter aí a pia e o fogão, mas sim explicar toda a ergonomia, todo o estudo do porquê do quê. Eu gosto de defender muito os meus projetos nessa linha de raciocínio. O porquê que eu escolhi esse revestimento num perfil ladrilho, entendeu? E daí nós acabamos neutralizando os demais elementos. Então, quando o cliente ele começa a entender essa percepção, né, que não é só o combinar, ele entende muitas vezes. Então, é a diferença de quando você encaminha um projeto com imagens e de quando você explica, sabe? Então, ele consegue entender toda a logística que eu costumo falar para eles. Você está sentado aqui, qualquer perspectiva que você olhar se torna aconchegante. Porque essa é a diferença de quando você vai apresentar sua casa para familiares ou meramente conviver nela. Sim. Então você se identifica ali. Eu acho que o design de interiores ele compreende toda essa área, né? Então é muito gostoso você ver essa evolução durante os anos, sabe? Então vão surgindo elementos novos, estilos, e nós temos que sempre estar na frente de tudo isso. Então, o porquê que agora a nossa paleta não é mais daquele marrom com bege? Então, eles acabam acompanhando a rede social e eles vão vendo, eu quero isso, eles já vêm, né, com as imagens. Então, cabe a nós mostrarmos que algumas referências nós podemos usar dentro da realidade deles. Entendeu? Então, eu posso usar a paleta cinza que estamos vivendo, mas não de uma maneira fria e gelada que a cor nos mostra, né? Então, que nem aqui no showroom a gente pode ver que a gente tá com essa paleta, mas a gente traz a cor junto, traz uma referência.
Então, se ele vai olhar de repente esse ladrilho numa loja, no home center, ele, ai, jamais, quem usaria isso? Mas numa composição bem defendida, ele ama. E acho que essa é a função do design de interiores. E essa tua resposta coincidiu muito com o que eu estava pensando que seria a minha próxima pergunta. Você percebe a evolução do design nos seus projetos? Muito, porque o cliente antigamente ele chegava, como eu comentei, naquela paleta marrom com bege, não vou usar, eu tenho medo. Eu não vou pôr uma poltrona verde musgo, não, eu vou enjoar. E hoje a gente consegue implantar essa evolução que você pode ter sim a tua poltrona verde musgo, você não vai casar com ela. Sim. Viva o momento, viva a intensidade do momento que você está vivendo e sinta-se em casa. Né? Então, quando você passa... aconchego, né? E quando você passa essa segurança para ele que ele não vai errar, porque ele tem medo de errar. E eu brinco com eles, eu falei, gente, você casou com o teu marido. Com a poltrona você não vai casar, entendeu? Curta ela, curta esse verde musgo, esse azul marinho, esse Tiffany, 1 ano, 2... Né? Depois você troca o tecido, ou você troca de casa, a gente faz tudo de novo. Né? Então a gente entra assim e nessa descontração que você quebra aquele bloqueio, aquele tabu que acho que vem já de família, que não, fez uma vez, não pode mudar mais, isso é muito caro. Não, eu acho que a evolução vem que eu posso mudar. Dessa mudança de paradigmas, né? De tipo que não ia dar para mudar, que aquilo é eterno, né? Que nem você brincou. Tipo, fica ali aquele... Não, muda, sabe? Daqui a pouco você reforma, as coisas estão mais acessíveis. Exatamente. Né? Então, acho que a evolução vai acompanhando o design. E assim como um closet, eu brinco com eles. Fábio, você vê um vestidinho preto, básico, lindo, aí, mas põe um colar, põe alguma coisa, igual a tua sala, teu sofá pretinho básico. Ai, troca as almofadas, troca esse verde, põe um vermelho e já é outra sala. Então desapega disso. E aí eles vão, sabe, você vê que você vai abrindo os olhares. Ai, gente, é muito bom. Ai, que delícia. Nossa, já voltei com várias ideias aqui. Eu tô vendo que essa edição vai ser um problema. Mas vamos continuar. Vamos falar com a Adriana agora, que trabalha em diferentes frentes. Adriana, conta um pouquinho como que é teu trabalho sendo especialista em cores. Bom, trabalhar com cor é uma paixão, né? É claro que exige um conhecimento maior e um envolvimento maior, né? Mas eu acho que a Lilian falou uma coisa que é bem importante, assim, é você mostrar o conceito para o cliente. Quando você explica de onde vem esse conceito, por que você está propondo um azul e um laranja e não um verde e um rosa, por exemplo. Por que isso? Isso tem que ter um porquê. Acho que é super importante quem está fazendo o projeto, quem está, sabe, elaborando aquele conceito, conhecer o cliente e trazer dele essas informações, né? Às vezes você tem um cliente que não gosta de cor e aí a gente respeita. Eu adoro trabalhar com cor, mas eu tenho que respeitar o meu cliente, afinal eu estou fazendo o espaço para ele viver, para ele trabalhar. Então a gente tem que ter esse respeito e eu acho que tem um grande pecado no mercado que é isso, assim, eu tenho um estilo, que nem o Diego falou, eu tenho um estilo. Não, ele não conseguiu identificar um estilo para ser um diferencial. É muito legal isso, porque o estilo não é do escritório, não é do profissional, é do cliente e a gente tem que aprender a respeitar isso. É muito importante. Eu deixo isso super claro quando eu estou conversando com um cliente, que eu gosto de cor, eu sou colorida, mas ele não necessariamente, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas realmente trabalhar com cor dá trabalho, mas é emocionante quando você consegue traduzir aquilo que o cliente quer em cores e ele percebe e te responde isso, né? Então eu fiz agora a cozinha de ficar de casa cor e a pegada era uma coisa da cozinha da vovó. Então é muito legal quando você recebe o visitante e ele fala, nossa, esse piso parece com a cozinha da minha avó. Eu falo, yes, eu consegui. Era isso. Então a cor, o revestimento, tudo tem que traduzir o cliente. E a gente tem que ter essa leitura, tem que saber fazer essa leitura, né? Acho isso super importante. E tudo isso que você falou é muito legal, porque a gente às vezes conversa e as pessoas falam assim, mas o que você acha que fica bom aqui? Né? E a pergunta é o contrário. Né? Existe toda a teoria, os estudos sobre psicologia das cores, mas é isso que você falou. A memória individual, essa entrevista em profundidade com o cliente, é que vai trazer o que vai fazer com que ele se sinta bem. Porque senão seria muito fácil, né?
Você pegava um livro e fica resolvia. muito cartesiano, os Exato. nossos projetos não são cartesianos, esse é o ponto, não é assim 1 mais 1 igual a 2, não é. O projeto é muito mais emoção, é o conhecimento, sem dúvida, mas ele é emoção. Se a gente não tiver essa emoção e não conseguir traduzir essa emoção, o projeto não fica bacana. Maravilhoso, Adriana. Obrigada. Agora vamos conversar um pouquinho com o Diego Miranda, que a história dele é repleta de projetos inovadores e sustentáveis. Diego, da onde que vem toda essa inspiração para sustentabilidade e inovação andarem juntas? Então, eu acho que na verdade assim, a sustentabilidade ela faz parte do meu trabalho desde o início, lá em 2007. Foi ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade. Então, os professores ensinavam muito dessa questão da sustentabilidade e isso era algo que realmente me encantava. E daí, né, comecei a levar isso para os projetos, mas levar para uma área de decoração mesmo, né? Então, se vocês olharem o meu portfólio, o portfólio do nosso escritório, a gente tem muito uso de materiais de uma outra forma. Por exemplo, forro de pallet, por que não uma luminária não pode ser feita de garrafa? E acho que esse olhar ele me acompanha mesmo no dia a dia. Às vezes a gente está andando na praia, vê lá um pedaço de madeira, pega aquele pedaço e leva embora, porque ele pode virar uma mesa. Então é um ramo da sustentabilidade na decoração, de utilizar peças de formas que elas não são normalmente utilizadas, e isso aí acabou virando também uma marca, né, do nosso trabalho, do meu trabalho. Além disso, igual você falou, motivações, eu costumo falar que a frase menos é mais, ela não se encaixa em mim. Menos é menos, gente, e mais é mais. Então, entendeu? obviamente que tem projetos minimalistas que o cliente pede e a gente consegue trabalhar com isso. Eu acho que o minimalismo ele se encaixa muito em projetos amplos. Agora, quando você vai fazer um bar, um restaurante, né, um projeto comercial, que é o foco, né, o principal carro-chefe do meu escritório, tem ambientes grandes, obviamente, mas tem alguns que são reduzidos. Então, se você aplica o minimalismo num ambiente reduzido, não é algo que me agrada. Então, as minhas inspirações vêm do Karim Rashid, né, o egípcio, que é totalmente colorido. Sim. Eu gosto muito de cor como a Adriana, né, é uma linha também do nosso escritório. Zig Bergamin, né, o brasileiro que tem projetos carregadíssimos, com várias texturas. Sim. E na minha faculdade, esses nomes foram aí uma das minhas inspirações. E, obviamente, né, falando em sustentabilidade, como eu falei, o meu escritório trabalha com arquitetura, né, devido à profissão do meu sócio, e também a parte de design de interiores. Design de interiores é o nosso carro-chefe, mas tem muitos projetos arquitetônicos. Então, a gente aplica a sustentabilidade, obviamente, como ela deve ser ali, né, captação, principalmente agora com crise hídrica e tudo mais, então, captação de água, energia solar, isso já é uma obrigação, né, isso não é mais uma escolha. E daí a gente tenta abrir mais algumas vertentes, realmente da sustentabilidade, como eu falei, com essas peças. A gente tenta procurar fornecedores que saibam administrar a matéria-prima, como que esse fornecedor descarta essa matéria-prima depois. Então, por isso que a gente gosta de visitar a fábrica, inclusive a fábrica da Roca a gente já visitou, e incrível, maravilhosa. E acredito que essas vertentes da sustentabilidade são aí algo que realmente faz parte do nosso dia a dia. Além disso, eu acho que projeto social, ele também é um pilar, né, vamos dizer, da sustentabilidade. Então, eu sempre quis poder utilizar da minha profissão para beneficiar a população, as pessoas carentes e, ao mesmo tempo, trabalhar com algo que fosse, até certo ponto, artístico, né? Eu lembro que tinham vários professores que falavam que design não é arte. Eu discordo totalmente. Eu acho que sim, design é arte e poder utilizar da minha arte para beneficiar alguém através de projetos sociais que a gente tenta fazer anualmente, é algo que realmente me faz muito bem e coloca ainda mais essa questão sustentável dentro do meu histórico e do meu conceito e tudo mais. Isso que você está falando é muito bacana, porque a gente percebe agora nesse mundo pós-pandemia, quando o ano passado a gente ampliou esse olhar de sustentabilidade, que é tudo isso que você está falando. É governança, é você entender teu fornecedor, é você olhar para o social, é você olhar para os materiais, não é só da onde é extraído, né? É todo esse entorno, é o ESG que eu falo que já é algo que a gente tinha que ter sido mais educado para isso, né? E que você já faz. Sim. Então, super parabéns, né? Porque
a sustentabilidade não tem como a gente deixar de lado mais. Não. Né? Então, esses Anteriormente conceitos, né? ela era embrionária, o pessoal usava muito como marketing, principalmente quando a gente pegava projetos comerciais que a gente entrava desde o conceito do branding, né, que é a parte de papelaria, vamos dizer, o pessoal queria sustentabilidade como marketing. Mas agora a gente vê que isso não é mais uma questão, né, de marketing, Exatamente. tem que ser uma questão real. Não, e até porque, né, trazendo um pouquinho, ampliando esse olhar e falando, né, como profissional de marketing, as pessoas têm acesso. E muitas vezes as pessoas só queriam aquele greenwashing que a gente falava sem ser verdade. Então, é muito legal ouvir isso, que é genuíno. Sim. E que você está entendendo que isso faz parte do todo, não é uma opção. Como você falou, politicamente, economicamente, enfim, está em vários pontos a sustentabilidade, desde o consumo de carne, de quanto usa de água para fazer um hambúrguer, até a produção de um revestimento. Então, é muito amplo. No ano passado, em especial, a gente fez um projeto a convite do Banco Santander, que ele tem uma veia, digamos que social, e bateu muito com a pandemia, né? Então, a ideia desse projeto em si era o seguinte: banca de jornal hoje em dia. A gente sabe que foi tudo para o digital. Não tudo, né? Tem muita gente que vai lá e ainda compra jornal, compra revista, principalmente gibi. Mas a forma de consumir notícia hoje em dia está na palma da mão. Então, como vamos salvar as bancas de jornais, né? Então, a gente desenvolveu um projeto junto com o Santander que agrega às bancas de jornal uma função. Então, tem lá a banca de jornal com manicure, tem lá a banca de jornal com floricultura. E isso é uma visão, até ao mesmo tempo, sustentável, né? Ela trouxe um novo fôlego para esses donos de bancas de jornal. Isso bateu muito com a pandemia, né? E esses trabalhos que fazem, assim, como eu falei, que é um trabalho que beneficia a população, é algo que realmente aí e ajuda todo a gente mundo, gosta. né? Ajuda o profissional. Ajuda o profissional. Ajuda outra profissão que também cabe naquele espaço. Sim. E ajuda a comunidade. É Incrível. bem isso. Parabéns. Obrigado. E agora vamos falar com a Lilian. A Lilian é CEO de uma plataforma de educação incrível. Então vamos perguntar para ela como que foi essa ideia. Lilian, da onde que você teve essa ideia incrível de criar uma plataforma de educação pro segmento? Na minha formação de design de interiores, acho que todas as formações, a gente pega tudo um conteúdo muito superficial, né, Cristi? Aí isso sempre me incomodou muito, e quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, trabalhei em escritórios e comecei a trabalhar em lojas de acabamentos especializadas. E eu sentia muito essa falta de todo o meu conhecimento, que eu sempre recebi muitos treinamentos, inclusive da Roca, sempre tive muitos treinamentos. Eu queria que os profissionais também soubessem disso, os arquitetos, todos os designers. E eu me incomodava muito de ver a quantidade de problema que acontece nas obras por falta de conhecimento técnico. E um problema, eu sempre falo, Cristian, um problema tira totalmente a estrutura de um profissional, porque você fica o dia inteiro ali resolvendo um piso que faltou, você fica ali preocupado porque às vezes você não sabe a especificação certa do piso e o cliente acabou escorregando. E aí eu falei, nossa, por que não montar uma plataforma? Começou com o Revestir na Casa, né, que é uma plataforma, e depois eu criei a Escola de Acabamento, para dar conhecimento técnico para esses profissionais, um conhecimento que eles não têm na faculdade. E como eu trabalhei durante muitos anos em lojas, eu adquiri todo esse conhecimento e, claro, estou sempre estudando também, me especializando cada vez mais. E aí nasceu a escola, hoje a gente está na 3ª edição, e ela está se tornando cada dia maior, assim, e ajudando muitos profissionais, e eles falam que conhecimento técnico é poder. Quando você tem conhecimento técnico, você consegue falar com o empreiteiro, você consegue falar com o engenheiro. E nós, design de interiores, a gente precisa cada vez mais ter, que a gente não recebe muito essa base, sabe? E está sendo bem incrível ver como que transforma o conhecimento, sempre falo, conhecimento é poder e transforma a vida dos profissionais. Não, e é muito bacana você falar isso, porque vai totalmente de encontro ao momento que a gente vive, né? Muitas vezes o que a gente aprende em 2 anos já é outra coisa. Então, essa aprendizagem contínua, né? E você faz isso online, né? Você dá acesso, né? É muito fácil as pessoas terem acesso de um conhecimento que você falou que não está ali disponível para todo mundo, né? Sim, e tem a questão da evolução dos materiais, das tecnologias, por exemplo, os superformatos, né? Que a gente trabalha muito e muita gente está aprendendo a trabalhar com esse produto, aprendendo a especificar de maneira certa, para fazer um investimento correto para o cliente.
Então, o profissional, a mão de obra, o vendedor, todo mundo tem que saber como Sim, que... todo mundo ganha, né? Todo Ganha mundo tempo, não gera estresse de obra, né? Então tudo flui de uma forma mais rápida. Eu falo, é uma época que a gente precisa ter muita mais saúde mental. E quando a gente especifica direito, a gente consegue ter mais tempo, né? Pra se divertir, pra curtir a família, pra pensar em outros projetos, ao invés de ficar resolvendo um problema de um projeto só. Sensacional, Lilian. Obrigada. Ah, obrigada. Agora, nós vamos fazer um bate-papo. Eu vou soltar alguns temas e a gente vai conversar com todos vocês sobre esses temas tão pertinentes no mercado atual. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: design no Brasil comparado com design no mundo. Quem começa? O Diego. Eu acho que o design brasileiro, na verdade, assim, a cada ponto do mundo eu acredito que tem uma linguagem de design, entendeu? Não existe um design mundial, existe um design brasileiro, um design japonês, um design... O design japonês é algo que me encanta muito porque ele é extremamente colorido, sabe? Com chinês, acho que até o cenário do Round Six, né, que é a nova série aí do Netflix, ela mostra muito disso. Então, mas falando em especial o Brasil, eu vejo no Brasil muita textura e muita natureza. Então, imitando uma textura mais étnica, algo mais indígena, mas isso aplicado num tecido, num sofá, num vaso. Então, acho que essa linguagem do design brasileiro, da brasilidade, que a gente vê muito no trabalho do Marcelo Rosenbaum, por exemplo, e dos irmãos Campana, ela é a linguagem do Brasil para o mundo. Mas, enfim, a gente tem aqui dentro também uma coisa regional. Então, por exemplo, atuando aqui em Curitiba, no sul, a gente faz projeto muito em tom de bege, tom de cinza. E quando a gente vai fazer um projeto lá para cima, é tudo muito mais colorido. E isso não só no projeto de interiores, mas no próprio consumo de produto. Quando lança um carro colorido vai vender muito mais lá do que aqui. Então, a minha percepção de design brasileiro... Estilo, até pela colonização. Eu acho que ela segue essa linha mais natural, mais étnica, mais texturas e tudo mais. Que bacana. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquela síndrome do cachorro vira-lata, sabe? Que o brasileiro tem. Sim. A gente sempre acha que o que é de fora é melhor. E a gente tem um design sensacional Sensacional aqui. e premiadíssimo, Premiadíssimo. Né? A gente tem essa questão regional que é super importante, que tem diferenças enormes, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. É enorme a diferença, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem pessoas incríveis que inclusive a gente exporta. Né? A gente não pode esquecer disso, a gente exporta os nossos designs. Então, é importante a gente ter essa base, né, que a gente está aqui, que a gente faz muito bem o que a gente está fazendo. A gente ainda tem um caminho longo pela frente, mas a gente já está fazendo um trabalho maravilhoso. E é legal esse olhar das regionalidades e da cultura que tem por trás, né? Porque isso também vale, né? Isso também vai dar... Né, que nem você falou dos orientais, é um pouco diferente quando você vai para os países escandinavos, quando você vai para a América Latina. Então, e Brasil, né? Isso que você está falando, dimensões continentais, como que vai ser tudo parecido? Não vai. Eu acho que o Brasil tem muito trabalho manual também. Sim. Então, uma tia minha casou com um espanhol e quando ele vem para cá, ele fica apaixonado, sabe? Pelo trabalho manual, pela aquela forma de trançar uma palha, que é algo que lá fora a gente não vê muito, mas no Brasil tem essa questão, né? Lá fora a gente vê que o design ele é mais industrial, Sim. Né? E aqui não, a gente ainda tem o design artesanal, que é uma coisa maravilhosa e belíssima e talvez não seja tão explorado como a Adriana falou, deveria ser mais explorado isso e é o que agrada aí aos olhos dos gringos, né? Tem um designer até brasileiro que eu sou fã, é o Sérgio Matos, que trabalha muito bem nesse perfil que você acabou de mencionar, que eu acho que ele trabalha essa linha artesanal, mas com um ar muito sofisticado e com a presença nas cores. Então eu acho que já especifiquei muitos projetos que eu comento com os clientes, eu falei, mas você tem que pôr essa poltrona, esse balanço. Então as clientes já vêm, eu quero esse cantinho. Eu falei, então ótimo, mas nesse cantinho a gente tem que pôr o Sérgio Matos, sabe? Então a gente vai tentando, só que eu sinto muito, pelo menos no perfil dos clientes no meu escritório, que eles são assim, mas não tem um tipo Sérgio Matos?
Falei, não, sabe? É aquela desvalorização do conceito daquele cliente. Então eu brinco com eles, não vai me parar no sinaleiro, né? Comprar o balanço. Mas também não desvalorizando esse trabalho, entende? Mas quando eu falo para eles que tem que ter aquela referência, é justamente para dar um fechamento, né? Que eu acho que é valorizar o designer. E você vê a diferença no olhar, né? De quando você está vivenciando aquele ambiente. Então, o Sérgio Rodrigues é uma outra, né, referência, aquela poltrona dele, eu acho que fecha qualquer projeto minimalista, carregado, acho que do sul ao norte, entendeu? Então, eu acho que é nessa linguagem que nós, como designers de interiores, temos o carinho de implantar isso com o cliente. A diferença de você ter esse conteúdo, né? Então, aí eles vão entendendo e quando você percebe na terceira, quarta reunião, eles já veem, não, mas então eu estava vendo que dá para ser essa outra cor, desse, nossa, consegui. Conseguiu mostrar então, o valor do design. Exato, e aqui, né, nosso, né? A gente tem, acho que uma missão muito importante como designer, de ensinar ao consumidor final, porque eles não têm essa cultura. Nós brasileiros, infelizmente, nós não temos a cultura do designer, então a gente precisa ensinar, a gente tem obrigação de ensinar aos nossos clientes e mostrar aquilo que tem valor, entendeu? E não é valor financeiro, é o valor do design. Então o Sérgio é um excelente exemplo, porque ele é um cara que pegou todo esse design artesanal e industrializou. É sensacional o que ele fez. E é ele nisso tem que a as gente tem que chegar. inspirações, né? A Exato, Amazônia, as folhas. Ele tem e o enredo, né? Já Ele juntando tem com conceito. outra coisa que eu estou pensando aqui. Isso a gente podia traduzir como design inclusivo? A gente trazer o artesão, Sem dúvida. essa colaboração das comunidades Total. e dar visibilidade, né, para o artesanato que não é escalonável. Sim. E você Sem dúvida, escalonar sem dúvida. dando visibilidade para todo mundo, seria isso? E a valorização também, eu vejo... eles não vão entender que aquele macramê demorou 10 horas para ser feito. Então, nós profissionais temos esse papel de mostrar. Sim, mostrar o valor, mostrar né? o valor. E olha como que, o que você movimenta quando você compra de um pequeno, né? De um pequeno artesão. O que você movimenta ali naquela comunidade? Ele vai conseguir, você comprou esse macramê, o que significa para ele, né? E mostrar esse valor para o cliente querer investir naquilo e não achar caro. Como Sim. que ele não acharia, às vezes, caro uma poltrona italiana, mas acha caro uma poltrona brasileira. Olha, eu estou fazendo um projeto de um ateliê de cerâmica. E aí, para isso, eu tive que conhecer como se faz a cerâmica. Qual é o processo da cerâmica, né? Foi sensacional, porque eu falei, gente, nunca mais eu vou falar que um vaso tá caro. Nunca mais. Isso aqui demora meses para ficar pronto. Eu tô achando ruim porque eu fiz uma encomenda, vai demorar 30 dias. Não, nunca mais eu reclamo. Então, se eu, que sou designer, não tinha esse conhecimento, imagina o consumidor, né? Então, a gente tem que passar isso para eles. Isso é super importante. Essa E é curva muito de inclusivo aprendizagem, isso. né? Nossa, mas a Adriana Conscientizar, né, os traduziu processos. fielmente. Nós temos o dever de ensinar, é aquilo, é implantar para o cliente a diferença de tudo isso. E o resultado é mágico, né? Que nem o Sérgio trouxe, né? Essas comunidades indígenas, que ele trouxe toda aquela leitura. Também tem uma história atrás disso. Sim, tem que um valor, né? volta naquilo que quando a gente faz um projeto e defende, também tem uma história, tem um estudo. E eu acho que você complementando isso é o resultado perfeito, né? Uma outra provocação aqui. O que vocês percebem de novas tecnologias, de recursos disponíveis hoje para o mercado de design e para os designers? Como é que está a evolução do uso de tecnologia, né? Quando a gente fala de biomimética, de você olhar para a natureza e transformar isso usando tecnologia em materiais, né? em soluções para os espaços. Como é que está isso? Ainda é muito teórico, está muito longe, está chegando? Eu acho que, na verdade, já chegou. A gente já pode ver isso na impressão 3D, né? Que facilita muito para você fazer um make-up, enfim. E eu acredito que a nova tecnologia agora que está, assim, vindo, talvez... Já chegou também, mas está indo ainda devagar, é a inteligência artificial. Então, trabalhar com a inteligência artificial, algumas pessoas têm medo, falando, não, isso vai tirar o meu emprego. Não, eu acho que não. A inteligência artificial, ela consegue produzir o que a nossa mente não consegue. Então, tem um exemplo muito legal, que é de um designer brasileiro, que eu não vou lembrar o nome dele agora,
Mas ele pegou o quê? Ele pegou a inteligência artificial e pediu para a inteligência analisar ondas sonoras de músicas, enfim. E esse desenho que as ondas sonoras fizeram nas músicas, através da música, ele criou bancos com esses desenhos. Então, é uma forma de utilizar a tecnologia para criar conceito, utilizar a tecnologia para facilitar na execução. Quem faz muito isso, não sei se esse trabalho é dele, é o Guto Requena. É ele mesmo. É. Então, esses bancos deles são nessas ondas, né? A gente tenta aplicar muito disso no escritório. Teve um projeto que a gente fez uma vez, que era um restaurante, e o dono em si, ele era apaixonado por noz moscada. Não pelo pozinho tempero, mas pela fruta. E ele falou, quero que o nome seja noz moscada e quero ter elementos dessa fruta, enfim, desse fruto no local. Então a gente pegou essa fruta da noz moscada, né, fatiada, ela tem 2 cores dentro, que é o marsala e o amarelo, então isso já virou a paleta de cores do projeto, né? Sensacional. E uma foto dessa noz moscada, se a gente vetorizar ela num programa gráfico, que é algo, né, muito da inovação, Sim, que antes a gente não tinha, era mão, né, alguns anos atrás, hoje a gente consegue vetorizar algo. E na vetorização a gente achou uma forma dentro da noz moscada. Então essa forma geométrica a gente espelhou em toda a identidade dele, em todo o revestimento, era um revestimento que tinha, é um octágono na verdade que tirou, sabe? E isso é uma forma de você utilizar uma nova tecnologia, um programa, enfim, para você criar um conceito no design de uma forma diferente, seja nele em produto ou em ambiente e por aí vai. Acho que mais um exemplo legal que a gente tem muito são os drones, né? Eu adoro drones e principalmente na área da decoração. A gente fez um apartamento uma vez no Brava Beach que a gente queria trazer o mar, o que tinha ali no mar, para dentro do apartamento. Então, os drones foram em cima do mar, bem na frente do apartamento, fizeram fotos, né, daquele mar. E essas fotos acabaram virando murais dentro do local e foi da onde a gente tirou a paleta de cores. Então, todos os tons de azul que a gente tinha nesse projeto eram do próprio oceano que estava ali na frente da janela da cliente. Então, sem drone, a gente jamais conseguiria fazer essa imagem de cima e tudo mais. Então, a minha percepção é que essas são talvez as novas tecnologias que chegaram e que a gente já está utilizando para criar projeto, enfim, e tudo mais. Mas isso é muito legal, porque muitas pessoas, quando a gente conversa com profissionais, alguns têm receio da tecnologia roubar o espaço de trabalho, mas eu não sei se todo mundo concorda. Tudo que o Diego falou, se não tiver imaginação e criatividade por trás e conhecimento, não é nada, né? Você tem ali o scanner, mas se você não extrair e não tiver todo aquele repertório para unir teu conhecimento com a tua criatividade, com as tuas loucuras, né? Porque é um pouco de loucura tudo junto. Claro. Vai continuar sendo o miolo de um fruto. Você tem que ter a ferramenta certa, mas você tem que saber manipular ela da forma correta. Não adianta você abrir o computador, ter lá um programa de renderização maravilhoso e não saber utilizar. Então, além da... E o que aconteceu, até, desculpa te cortar, o raciocínio, né, vai a 1000 com todas as informações. Mas o que aconteceu muito, linkando a sustentabilidade disso, de você saber usar essa ferramenta 3D e tudo isso, surgiram até essas portas que você acha que é de madeira, desses pés direitos altos de fachada, são de alumínio, porque eles têm o reproduzido HD, né, que veio para poder auxiliar na falta da matéria-prima, né? Não, então... e é sustentável também, porque madeira também você não vai precisar trocar. Tem toda essa questão, né, de tipo das florestas, de tudo isso. Então, realmente, a tecnologia ela só soma, mas é o que eu sempre falo, né? E a Lilian fala das palestras quando eu falo de futuro, é sempre tecnologia e humano, né? Porque só a tecnologia não. Ela sozinha não resolve um projeto. Ela não entende de cor, né? Nem o robô aspirador, se você deixar ele sozinho, ele não funciona, entendeu? Ele vai emendar num tapete, alguma coisa. Então, uma coisa vai andar com a outra sempre. Não tem que ter esse medo da tecnologia roubar. Pelo contrário, ela vai ser muito mais precisa. Você vai confiar, às vezes, em fazer uma cirurgia com um médico controlando um robô que vai abrir ali uma coisa muito precisa dentro de você, do que alguém ali com a mão que vai tremer. Mas você não vai deixar o robô sozinho. Não vai deixar o robô sozinho, você não consegue controlar. O médico vai estar atrás. Então, não tem como controlar ela igual o robô do aspirador. Ele não se controla sozinho, né? Tem que ter um humano por trás. Assim, na minha opinião, a maior tecnologia, como eu foco sempre nos revestimentos,
são super formatos, porque a gente consegue colocar em bancada, colocar em fachada, colocar em pisos, um material que você não tem manutenção, que reproduz fielmente os veios do mármore, né, todas as nuances de uma pedra. Eu lembro que quando eu comecei na área eu ficava encantada, e até hoje eu falo, nossa, você não consegue diferenciar, né? Você tem produto que não precisa de manutenção, o cliente não precisa ir lá ficar polindo. Para mim, esse é o maior exemplo, assim, de que a tecnologia veio para ajudar nesse sentido. Exatamente. E nessa questão é meio que até sustentável, né? Porque você não precisa ter a pedra ou a madeira, você vai representar natural, né, a natureza de forma sintética. Exatamente. E a evolução, né, desse HD nos revestimentos é absurdo, né? Nos últimos 10 anos, o que a gente tinha lá atrás que imitava a madeira era algo terrível. Sim, mas a tecnologia hoje permite, Mas a tecnologia hoje, ela permite você realmente ficar na dúvida. Você tem que passar a mão e falar, isso aqui é o que mesmo? Revestimento ou madeira? É sensacional isso. Que bacana. Então a gente tem que saber usar essa tecnologia a nosso favor, sempre, né? Não, é isso mesmo, e é muito legal isso que vocês estão falando, porque a tecnologia hoje permite várias funcionalidades. Então, a última tecnologia que a gente trouxe para os superformatos foi o BioSafe. Uma tecnologia com nanopartículas de prata que faz com que ele seja todo antiviral e antibacteriano. Então, é uma super facilidade para você usar não só piso e parede, mas em bancadas, né? Com essa questão da saúde, do bem-estar muito em alta. E como que vocês acham que o design ele pode mudar a vida das pessoas? Essa é fácil, né? Totalmente. Muda tudo. Muda como você usa o ambiente, né? Então, assim, se você faz uma residência, muda realmente a forma como você mora na sua casa. Vídeo pandemia, o que aconteceu com todo mundo, ficou todo mundo desesperado porque a cadeira que usava para trabalhar ali 5 minutos para ler um e-mail não tinha mais ergonomia, não era confortável. Então muda tudo, muda a qualidade de vida. Isso numa casa. E num escritório ou num restaurante, por exemplo, muda a forma como as pessoas trabalham e consomem, né? Então, e as cores entram muito nisso, né? O McDonald's não é amarelo e vermelho por acaso. Sim. Entendeu? Porque tem ali aquela coisa da vontade de comer rápido, né? Então, eu acho que muda muito e um design bem feito, ele pode realmente ajudar o cliente a viver melhor. A gente, em especial, no estúdio, uma vez fez um projeto para uma cliente, que ela, enfim, morava sozinha, e ela estava mudando a casa para poder sair de uma depressão. Então, quando a gente chegou, era uma casa, né, muito na linguagem do que a gente tem aqui em Curitiba, enfim, cinza, bege, mais escuro, e a gente chegou e trouxe cor. O primeiro estudo a gente trouxe muita cor, ela falou muita cor, mas daí no segundo a gente foi pontuando com uma paleta mais suave, e ver ela no final agradecendo a gente e falando que estava conseguindo sair da depressão através do projeto que a gente fez. Olha que legal. Mostra muito a questão dessa pergunta que você falou. E falando com você ainda, Diego, conta um pouquinho pra gente do último prêmio que o escritório recebeu recentemente. Tá, então eu falei agora há pouco desse projeto das bancas do Santander, né? Então, só falando um pouco mais sobre o projeto, a ideia, na verdade, de todo o conceito do projeto era que as bancas continuassem vendendo revista, né? Não tirar totalmente o que a banca já faz hoje, mas agregar um novo serviço para que, né, tenha aí mais giro, enfim, como eu falei, floricultura. Na verdade, a gente criou o projeto piloto aqui em Curitiba e o branding e o conceito de como esse projeto se comportou pelo Brasil. Então, a gente iniciou com 5 moldes, que são floricultura, manicure, celular, vou lembrar dos outros 2 agora de cabeça. E esses são os 5 moldes que o Santander vende, né, para que o dono de banca possa adquirir esse produto e colocar aí uma nova, não simplesmente um novo serviço na banca, mas um novo design. Então a gente teve aí o cuidado de criar um design interno que, obviamente, tivesse a linguagem do banco, né, que é o vermelho, mas cuidando das cores, né, não vamos usar cores dos concorrentes e tudo mais, então uma paleta de cores bem difícil por ser vermelho, e ao mesmo tempo que essa estética das bancas se destacasse na paisagem urbana, né? Então ele foi um projeto de interiores
e de urbanismo, vamos dizer assim. E foi né? esse que ganhou o prêmio. Esse projeto em especial, ele aconteceu no ano passado, devido à questão da pandemia. Acho que ele acabou tendo um destaque muito grande na Entendi. mídia. Então foi para Casa Vogue, foi para o Ai, que legal. ArcDaily, se você procurar o projeto está lá. E no começo do ano agora a gente foi nomeado pelo ArcDaily com esse projeto como obra do ano. Então foi um dos projetos nomeados como obra do ano. E agora, em agosto, a gente teve aí a felicidade, o projeto também foi para Cannes, né? Tem o Festival de Cinema de Cannes, mas algumas semanas antes tem o Festival de Criatividade de Cannes. E a gente ganhou aí 2 Leões de Prata com o projeto. Meu Deus, gente, desculpa. Meu convidado, né, do Jornadas, né? Do Então- mundo para Roca. Então foi um projeto muito legal, obviamente, ele abriu milhares de portas pra gente e fez a gente enxergar o mercado de uma outra forma mesmo, sabe? E Atuando você em vê outros assim, né, lugares. quando você fala, ganhar um prêmio de criatividade com algo, eu não vou falar, é simples no sentido de ser acessível para todo Sim, mundo. sim. Né? Então não precisa ser aquele projeto que ninguém vai ter acesso, ninguém vai ver. Não, é um projeto urbano, né, bem construído, bem resolvido. E tá aí, parabéns. E teve aí esse destaque. Muito obrigado. Nós ficamos extremamente felizes. Assim, esse ano em especial, a cerimônia da Semana de Criatividade foi toda online. Então a gente estava lá de manhã, daí o pessoal do banco mandava. Ganhamos o primeiro. E a Ai, gente que já ficou legal. bem, né, maluco de feliz. Daí lá, depois do almoço, eles mandaram. Gente, veio o segundo. Nossa. Então, na verdade, assim, quando o pessoal compra esse produto do banco, ele vai fazer um financiamento, obviamente, com o banco, e enquanto esse processo está acontecendo, existe um painel dentro da banca que fica passando propaganda. Então, ele se destacou em publicidade, ele se Sim, destacou em design. sensacional. Enfim, são 400 bancas, mais ou menos, já espalhadas pelo Brasil Que legal. nesse conceito Muito aí legal, muito do legal. agente banco. Show. Agora vamos perguntar para a Lilian, a empreendedora da turma. Como que é ser mulher e empreender no Brasil nos dias de hoje, Lilian? Nossa, é muito desafiador, muito desafiador. Eu acho que todo mundo fala que quando a gente é chamado de louca, a gente tá no caminho certo, né? Eu lembro que quando eu falei assim, gente, eu era vendedora ainda, vou criar um blog para falar sobre revestimentos. Você é maluca? Tem que criar um blog para falar de tudo. Eu falei, não, vai ser sobre revestimentos e vai ser com um jeito mais técnico. E ver que começou com um blog e a proporção que tomou, que está tomando. Hoje eu sou colunista da Casa Vogue, alcanço legal. milhares de pessoas todos os meses. Hoje eu tenho uma equipe, eu era sozinha, hoje eu tenho 7 pessoas na minha equipe. Que bacana. Que me ajuda com a questão da escola do acabamento, com a produção de conteúdo. Então é desafiador, né, no Brasil, no meio desse turbilhão de coisas que a gente está vivendo. Só que eu vejo que a gente tem que ser visionário, me vejo muito assim, de não pensar no problema, pensar sempre na solução, de como você consegue... E desbravar, né? Desbravar. E é isso, eu sempre... Tem uma frase que eu gosto muito, que você dá um passo e o universo põe um chão. Que foi isso que aconteceu comigo. Ai, adorei essa. É lindo Maravilhoso. isso. Eu dei um passo, eu falei, não, eu quero isso e olha o que tá virando, assim. E eu fico muito grata. É desafiador sempre, mas eu amo o que eu faço. Noite sem dormir. Noite sem dormir, tem dia que eu sento e choro, tem dia que eu pulo de Mas felicidade. levanta e acorda, né? E Levanta e acorda. E é isso, ver como que o projeto transforma. Acho que tem que ter um propósito, né? Acho que quando eu vejo profissionais falando, Lilian, por conta do seu curso, hoje eu consigo ter muitas obras, hoje eu tenho sucesso profissional, eu fico muito feliz. Que bacana. Acho que recompensa, isso recompensa, fala, ai, que emoção, assim. Então, é incrível e desafiador. Que legal. Então agora vamos conversar um pouquinho com a Ellen. Ellen, quem são os profissionais que te inspiraram e mudaram a sua forma de ver o mundo e de ver o design? Ai, gente, é uma trajetória muito longa, né? Então, é uma paixão, assim, que vem desde pequena. Estava há pouco conversando com o Diego, da onde que vem, né, esse nosso tchan, eu digo, ou essa paixão, da onde, né? Então, desde pequena, você vai fazendo inconscientemente tudo isso. E conforme você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai vendo ícones, né? E no caso, assim, eu venho de uma família que
é aversa a tudo isso. Eu nunca vivenciei construir uma casa que tinha o arquiteto. Era aquela coisa muito assim, não, a gente vai fazer, chama o João ali que é pedreiro, chama... Então é aquela coisa, não, ergue uma parede aqui, ergue ali. Então eu não tinha noção da grandiosidade que é você ter uma casa bem projetada com todo esse design, né? Então assim, eu não consigo te posicionar um profissional específico para tudo isso. Mas quais obras te inspiram hoje? Assim, tanto a obra arquitetônica tipo Niemeyer, assim, que você vê aquelas linhas, né, aéreas e como que isso vai sustentar, né, até a linha manual do Sérgio Matos, entendeu? Então, ele fica muito variável, né? Então, nessas referências você consegue entender que eu não tenho aquele... amplitude também total, do design. É um globalizado geral. Então eu admiro o individual, né? Todos esses que você vai acompanhando no decorrer e vai vendo, nossa, que lindo, mas quem fez? Poxa, ele pensou assim. Roberto Migotto de São Paulo, gente, eu sou apaixonada pelo estilo dele. Porque ele tem um estilo assim que ele pega uma casa de campo e ele faz um pau a pique, né, numa parede de fundo, que você fala, meu Deus, como é que eu vou trazer isso para dentro de uma sala tão sofisticada de uma casa de campo, por exemplo? Né? E ao mesmo tempo pega aquelas casas... Fica sensacional. Fica sensacional. Então, assim, eu vou pegando essas referências e automaticamente, sutilmente, com aquela identidade, né? E eu botando acho que o teu traço. E isso que é o ser o designer, porque você pega o cliente assim, o cliente muitas vezes é como diz o Diego, né? Não tem aquele estilo. Muitos me perguntam, às vezes na primeira reunião, para conhecer muito, o meu trabalho, né? Qual é o teu estilo? É a pergunta o que a Adriana falou, né? É a pergunta que eu mais escuto no escritório. Aí eu olho para minha cliente e falei, o meu estilo é estudar você. Tanto que se nós concluirmos aqui, eu for aprovada, eu brinco com eles, se eu passar na aprovação, a primeira tarefa de todo esse enredo é vocês que vão me fornecer. Eu quero um laboratório de ideias. Nós vamos formar um grupo no WhatsApp da obra, né, do casal, dos filhos e às vezes até da sogra que mora junto. E eu quero que todos me abasteçam com referências que agradam o olhar de vocês. Independente se vai encaixar no projeto ou não. Eu quero entender um pouquinho o dia a dia de vocês. E aí nesse dia a dia eu vou poder implantar o meu conhecimento da melhor maneira para defender o projeto. Então ele funciona mais ou menos nesse contexto, né? Então é muito gratificante participar. É particular, né? Customizado para cada um. Exato. Personalizado, né? Sim. O cliente é a estrela do projeto, né? Sim. Sempre. E Adriana, que obras que te inspiram? Você tem algum profissional que você olhe e que você traduza, né? Que você some ao teu olhar? Na verdade, é mais ou menos a mesma história, porque tem uma trajetória, mas assim, eu me lembro de quando eu comecei nessa brincadeira da cor, né, de olhar a Brunete Fracaroli, que tinha uma cor, ela tá branca hoje lá na Casa Cor, tá lindo, mas ela era muito colorida, eu acho que ainda é colorida, né? Ela tinha uma pegada com vidro que era sensacional. Então eu me lembro de olhar e falar, nossa, isso é muito diferente, e eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser diferente. Então, para que lado eu vou correr, né? E aí ali eu identifiquei a cor. Eu tive sorte de trabalhar num escritório também de 3 arquitetas que gostavam muito de trabalhar com cor e que foram minha base e que me apresentaram um mundo de cor, os fornecedores que trabalhavam com cor, porque gente, 20 anos atrás não era bem assim, ninguém tinha cor, né? Era muito mais complicado. Então, hoje tem o Alfredo Júnior, que desenha uns tapetes maravilhosos, né? O Alfredo Oliveira, que era o designer de tapetes da Ponto e Filo, que tem um trabalho sensacional, faleceu acho que uns 2 anos atrás, mas assim, o trabalho, o legado que ele deixou com cor é algo assim que é indescritível, né? E eu gosto muito de ir atrás das artes também, né? Então, gosto de Beatriz Milhazes, com aquele mundo de cor e forma, né? Porque não é só cor, ali tem forma. Então, tem muitas coisas que inspiram. E eu estou sempre em busca de coisas novas. E é diverso, né? As inspirações são diversas. Sim. Tem muita gente boa por aí, né? Então, é muito legal e é muito legal você conseguir tirar
de cada um algo para si. Você pra vai você conseguir montando, né? O teu Sim, quadrinho conseguir é o trabalhar quebra-cabeça em cima assim, das disso. referências. E Ellen, uma pergunta, falando de prêmio novamente. Você já ganhou vários prêmios da Casa Cor. Você tem alguma história de superação, alguma história de inspiração que você tenha para dividir com a gente? Aí tem, foi na minha primeira edição da Casa Cor, que primeiramente quando eu recebi o convite, né, assim, da franqueada aqui no Paraná, foi Namorar Mais, que nós somos vizinhos, né, Diego? E eu fiquei super lisonjeada, né, era o início da minha carreira na época, faziam 4 anos só que eu estava no mercado, e ela me convidar para assinar o ambiente foi assim, falei, meu Deus, ela sabe quem eu sou, nossa, né? Então é uma coisa muito gratificante, né, para uma pessoa apaixonada pelo trabalho. E quando ela me chamou, ela falou, olha, vai ter, eu acho que você tem o perfil de assinar, a gente vai fazer um corredor de lofts, e que são lofts inspirados em profissões. E tem a do médico, né? Tem do publicitário, e o teu é o golfista. Aí eu olhei para ela e falei assim, Dona Marina, se você me permite, é um mundo que eu não domino, né? E eu acho que é uma coisa muito rápida, porque Casa Cor é insana, né? Quem já fez sabe, é aquela coisa, nossa, é muita adrenalina, assim, é constante. E eu falei, mas como você mencionou que é sobre profissões, né, e tal, se você me permitir alterar o tema, né, assim, eu vivo muito a parte de automobilismo, né, eu falei, meu marido corre de kart como hobby, mas seria uma profissão dentro, para diferenciar para uma amostra, me deu aquele clique, entendeu, do automobilismo. Ela olhou para mim, tá bom, então pode ser, né? Daí, naquilo foi muito perto onde eu fui me meter, né? Mais ou menos. Falei, meu Deus, né? Aí, foi muito final de ano, Natal e Ano Novo, e até o final de janeiro eu tinha que entregar o projeto. E eu fiquei matutando, eu falei, meu Deus, que besteira que eu fui fazer, o que eu vou fazer, automobilismo não, masculino, enfim. E aí eu recordei que na época que o meu marido corria, tinha o Lico Casemodel, que era o box do lado, mas ele era cadete, né? E ele estava na Fórmula Porsche, ele é de Curitiba, e ele estava vindo para Stock Car naquele ano, por acompanhar as notícias, né? Aí eu falei para meu marido, eu falei, amor, liga lá, né? Você tem que ter o contato dele. Eu não vou me meter, e tal. Daí eu falei, puxa, rede social, né? Eu falei, é uma coisa que eu quero, já pensou que legal, né? Aí, porque eu precisava ter um cliente, gente. Eu não ia conseguir fazer aleatório. Então, porque como os meus projetos eu me inspiro no meu cliente, eu estudo a família, eu ia estudar quem? Carro, entendeu? Aí eu falei, o Lico, eu peguei e mandei um textão para ele, foi dia 17 de janeiro. Olha, eu sou esposa do Emerson, assim, assim, assado, desculpa te incomodar, aquela formalidade. E todo dia eu ia lá, falei, meu Deus, o menino não me respondeu. E aquilo, eu precisava entregar o projeto. Preciso achar um golfista, né? Eu falei, quase, né? Aí, de repente, gente, 10 dias depois ele respondeu, eu quase infartei. Eu lembro que eu estava dirigindo, eu dei um grito, assim, que o senhor do lado olhou, eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí ele falou, não, podemos marcar uma reunião. Nossa! Fui na reunião, né, daí eu expus para ele o que eu comentei com vocês, e eu falei, Lico, eu precisava uma identidade, eu gostaria muito que se você puder participar comigo, me dizer o que você gostaria num loft, se esse loft, vamos supor, fosse em São Paulo, como você reside em Curitiba, o que você gostaria, quais são suas paixões, fora automobilismo, a sua história. Aí ele olhou para mim e dele, então, eu tenho aqui na empresa, o meu pai tem um arquivo da minha trajetória toda, desde os 7 anos, eu te disponibilizo essas fotos, né? Então você pode conhecer mais minha biografia, fique à vontade. E eu, nossa, vou estudar esse menino agora. E eu fui e descobri várias coisas, tipo, o pai dele fez uma carta para ele, quando ele começou a ir para carta, essas coisas, tipo, tudo bem, você vai. Mas são 10 regras que você vai seguir. Se você
perder uma dessas regras, eu vendo o teu kart, porque um bom piloto tem que ter disciplina. Então, tipo assim, não foi tudo muito fácil, né, para uma criança de 7 anos. Então, toda aquela trajetória daí foi a paixão. Por que a cor do carro dele é vermelho, luminoso, cinza e preto? Porque ele é atleticano e ele queria colocar as cores do furacão no carro. Mas a assessoria de marketing da Stock Car e da Porsche falou, não, você não pode vincular, porque você tem que ter torcedores e você tem que ser neutro, você tem que ter um palmeirense, um coxa branca. E aí eles chegaram no tom do vermelho luminoso com o prata para disfarçar o preto. Falei, nossa, já tem a paleta. Entendeu? E ele sempre falou, antes das corridas, ele falou, eu sou muito família, a minha avó sempre me apoiou muito, o meu pai sempre presente, então antes das corridas eu preciso de um lugar que eu me isole, que é um modo de agradecimento e de concentração para que não aconteça nada. Ele falou, é o meu mantra. E eu amo, eu sou apaixonada por vinho. Eu falei, meu Deus, 30 metros quadrados, como é que eu vou fazer tudo isso? Né? E daí vem o desafio, né? E, gente, o resultado foi maravilhoso. Na época, fiz o projeto, me reuni com os fornecedores e eu fiz uma reunião porque eu digo, a Casa Cor é nossa. Você tem que divulgar o teu trabalho, você tem que divulgar o teu e junto o meu conceito. E, na época, tinha uma poltrona Ball, né? Que o estudo dela é todo baseado numa ergonomia que você está sentado em a posição de um carro de corrida, né? A ergonomia é dessa, ela te dá uma acústica igual ele tem no capacete, então não precisava fazer um quartinho, gente, para ele se concentrar no loft. Era a poltrona. Então, da poltrona daí, para dividir o box, eu fiz um vidro com todas as fotos da família dele, desde o primeiro kart ao troféu, sabe? Aquela coisa de vô, de vó, de tia, da namorada. E desenvolvi, tipo, um 3D que parecia bandeirada, então a luz e sombra fazia o preto e branco. Então, tudo remetia ao automobilismo. O gesso eu fiz, tipo, 3 níveis, que parecia, tipo, primeiro, segundo e terceiro lugar. E daí tinha umas hastes na lateral, né? Essas hastes que tinha na lateral, todo mundo chegava na Casa Cor e falava, nossa, é polidense? Eu falei, não tem nada a ver. São hastes de bandeira que, ao mesmo tempo, dividiam os ambientes. E se você virasse o teto, na imaginação de ponta cabeça, era o pódio. Né? Então, isso foi mágico, teve uma repercussão muito grande, ele foi muito bacana, porque ele prestigiou dessa maneira, aí teve o resultado, né, da execução nota 10 da Casa Cor, e eu fiquei, meu Deus, primeira Casa Cor, já ganhando prêmio, não cai, ninguém me aguenta, né? Mas, sabe, foi uma sucessão, foi capa da edição da Casa Sul, o projeto. Então, tipo, teve uma repercussão que nem eu almejava, eu acho, entendeu? E foi muito gratificante. Então, eu acho que eu digo que é o meu projeto queridinho desses 13 anos. E é um projeto que marcou muito, acho que foi um divisor de águas na minha trajetória, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. Então, acho adorei que eu posso... a história, né? Mas agora você falou para ele que o vermelho luminoso lá, né? Era do Atlético, vai dar problema. Abriu o segredo. Ai, meu Deus, então eu contei segredinho. Mas é legal você entender, né? E as pessoas Sim, o que tem por trás, né? Que é tudo o teu criativo, processo, né? E as pessoas que estavam lá, elas sentiam, acho que essa energia. Ele deixou os capacetes, macacão, né? E eu lembro desse espaço. Lembra? Tinha uma vibe bem gostosa. Né? Acho que eu morava lá, né? Se deixasse eu dormia lá, eu nem ia embora, porque eu vivia muito tipo, eu sou tipo Lico aqui, vou curtir esse cantinho. Então foi muito legal. E Adriana, qual que foi teu projeto mais desafiador depois dessa história? Também Casa Cor. Na verdade, ano passado a gente não teve a edição de Casa Cor, mas eles criaram janelas Casa Cor, né? E aí eu tinha um container com menos de 12 metros para criar alguma coisa e tinha que ser uma janela. Então, na verdade, uma parede eu já não tinha, né? E ali, aquilo tinha que ser o visual do meu ambiente. E aí eu quis fazer um link com a história da pandemia. Então, eu criei uma varanda. E eu acho que para mim, de novo, a história do conceito é o que realmente
te inspira. Pesa, né? É o que faz as pessoas entenderem o projeto e gostarem, né? Então eu fui atrás, fiz uma pesquisa e descobri que o Matisse tinha uma obra que chama Le Jazz, que era uma obra de colagem super colorida, e que ele fez no momento que ele estava super doente. Ele teve um câncer e para ele foi uma dificuldade enorme porque ele não podia viajar. E as viagens eram o grande momento de criação dele, né? E aí para mim aquilo bateu um sininho, né? Falei, gente, estou aqui trancada em casa, não posso viajar, né? É exatamente isso. Quase isso, né? A gente precisa dessa cor, né? E aí eu decidi fazer uma varanda, porque eu acho que a varanda foi aquele respiro para quem estava trancado em casa. Quem tinha uma varanda que podia sair e falar, nossa, eu estou ao ar livre, né? Sim. Então, assim, a varanda para mim era uma tradução daquele momento maluco que a gente estava vivendo. E aí eu fiz essa amarração com essa história do Matisse. Mas foi difícil, um momento difícil mesmo de fazer, né? De fazer os fornecedores, esse mercado super aquecido, de fazer os fornecedores investirem num projeto pequeno, né? Tipo 12 metros, não tinha 15 metros ali, super pequenininho, ainda comprido, né? 2,60 por 5 e alguma coisa, então o negócio que é uma linguiça, aquilo para dar errado era fácil. Mas no final foi um sucesso, assim, foi um projeto muito colorido e aí eu criei, claro, o cliente, a gente tem que criar, para Casa Cor você tem que ter um cliente, entendeu? Senão as coisas não funcionam. Amigo imaginário, tem que né? ser. Eu tenho vários. E eu acho que Casa Cor funciona quando a gente tem isso, sabe? A gente tem um cliente, tem o conceito e faz essa amarração toda direitinho com os fornecedores, porque para todo mundo dá super certo, assim, é sempre um projeto bacana de ser feito, né? Mas não foi fácil fazer a criação disso, a verdade é essa. Que bacana. E agora vamos fazer uma pergunta aberta para todos vocês. O que levar em conta na hora de especificar um produto, um material, uma marca? Lilian, quer começar? Você que ensina muito esse passo a passo para o pessoal. A primeira coisa que a gente já falou muito aqui hoje é entender o cliente. Eu falo que a gente tem que ler a alma do cliente. Não é porque é tendência usar um tipo de formato que a gente vai usar todos os projetos daquele formato. É entender que o pequeno formato vai ser mais afetivo, o super formato vai ser mais luxuoso, mais imponente. Qual sensação o seu cliente quer ter quando ele entrar naquela casa? E os revestimentos conversam muito com isso. Então, eu vejo que essa é a base para começar uma especificação. E entender até o tipo de material que você vai usar, se vai ser né, uma textura mais rugosa, de área externa, uma mais lisa, entender as necessidades mesmo, né? E ler essa alma do cliente. Eu sempre chamo isso de briefing sensorial aqui na escola. Muito legal. Que bacana. Adri? Eu acho que tem essa questão muito forte da qualidade. A gente precisa, né, ter essa sensação de que você vai sugerir um revestimento, um piso, mas que aquilo vai ser realmente bacana, porque ele não vai ter problema, que não vai quebrar, vai durar. Isso em tudo, né? Acho que a gente está colocando o nosso aval quando a gente sugere. Você está assinando embaixo. Então você tem que ter uma empresa que te dê essa segurança, sabe? Essa qualidade, esse equilíbrio custo-benefício, né? Que também não pode ser um negócio... Eu costumo dizer que eu não rasgo dinheiro, eu acho que o cliente também não rasga dinheiro. Então a gente tem que levar essas coisas em consideração, né? Eu, como falo de sustentabilidade, né, a gente sempre se preocupa com, como eu falei, com a forma com que isso é produzido. E acho que isso é algo aí, não que seja o primeiro ponto, mas é algo que a gente sempre analisa num parceiro. Eu acho que tem uma variedade de produtos, que é o que a gente encontra até na Roca, é algo que nos agrada bastante, porque a gente consegue resolver vários itens. Não é porque eu vou fazer, por exemplo, uma sala colorida que o banheiro vai ser colorido. Então, ter uma marca que possa me proporcionar vários estilos, várias cores e vários acabamentos é bem fundamental. A qualidade é muito importante, eu acho que isso faz um pouco até da cultura do brasileiro. Sim. A gente pode ver isso na construção. Então, lá nos Estados Unidos, lá fora, é muita construção de drywall, sabe? Uma coisa mais rápida. E o brasileiro não, ele gosta do tijolo, do concreto, que às vezes não é nada sustentável, mas é aquela sensação de que está adquirindo algo de qualidade. Então, a qualidade de um produto realmente é sempre fundamental também na escolha aí da marca e do conceito. E acredito que é muito do que a gente encontra na Roca. Sim.
Ai, que bom. E isso eu digo que a marca e a indicação no escritório é um tabu muito grande que a gente vivencia nos escritórios, acredito que vocês também, porque hoje o cliente ele está muito antenado, né? Ele dá um Google ali, mas por que você especificou a Roca, por exemplo? Vamos pegar. Por que tem que ser esse revestimento Ascortem da Roca? Se eu achei lá naquele home center isso e aquele, então vem muito porque o designer ele tem que ter o conhecimento, ele tem que defender a qualidade junto com o profissional, né, com o cliente, e é muito o que a Lilian comentou, essa falta de informação para nós profissionais é de extrema importância, entendeu? A gente tem que defender e para defender nós temos que conhecer. E o cliente ele se julga e se intitula muito leigo. O que eu mais escuto no escritório, mas é que eu sou leigo. Né? Então, às vezes você evita retrabalhos e problemas em obra, né? Então, por exemplo, então ele comprou o Ascortem que ele viu no Google e não era o especificado pelo escritório. Então, por mais que você defenda, ele fica com o pé atrás. Mas a hora que ele sente na pele, ele olha para você e fala, eu devia ter te escutado. Porque piriricou tudo, foi cortar, trincou, eu perdi muito mais peças, agora eu não acho mais o produto, porque eu comprei um lote lá de feirão, né, de determinado home. Então, é complicado, mas a partir disso dele, olha, poxa, eu olho para ele e falo, você tem um profissional aqui, eu estou aqui para lhe ajudar. E não para te dificultar, no custo-benefício. Então, se você vai ter uma qualidade, você vai ter um assentador que vai... É uma coisa que vai efeito dominó. Então, ou ele vai para cima, ou ele despenca. Então, nós profissionais temos que ter, sabe, essa consciência de defender mesmo o projeto. E de explicar para o cliente os prós e contras. Então, eu tenho uma pasta no meu computador que eu arquivo esses perrengues, digamos, tanto que a pasta é perrengue, né? Porque em reuniões eu explico para eles, eu falei, olha, é isso que acontece, né? Às vezes com metais, compra no Mercado Livre, tá, agora não dá a base, agora não encaixa, agora tá com vazamento, você vai, o teu MDF vai estufar. É uma série de problemas que eu falei, eu quero estar aqui. O barato sai caro. Total. E eu falo para eles, eu quero estar aqui para quando você for fazer outra casa, você lembrar de mim e não ter raiva. Porque eu estou sabendo te orientar, né? Mas a casa é sua e você tá livre, né? Mas eu acho que é minha obrigação fazer isso. Então eu acho que é aquela psicologia, né, que nós temos que ter e que faz parte e acho que fortalece daí o teu trabalho a longo prazo. E sabe uma coisa que eu falo sempre? O piso, o revestimento é um bem durável. Você não vai colocar e passa, sei lá, 6 meses, no caso do sofá que você estava falando. Sim. Enjoei. Então você tem que pensar na qualidade, pensar Total. que é uma coisa muito que a Roca tem, como que a marca vai atender você. A marca tá junto, a Roca tá junto em todos os momentos. Eu falo que eu especifiquei Roca durante 7 anos e especifiquei para centenas de profissionais. Então, se acontece qualquer coisa, ela tá para te respaldar. Não adianta você só comprar porque é bonito e o respaldo depois. Então é isso, investir numa marca bacana para você ter segurança para o seu cliente mesmo. Que bacana. Bom, gente, e de tudo que a gente falou aqui, eu queria abrir agora, né? Passou rápido, mas eu queria abrir uma palavra final para vocês me contarem o que vocês sentem quando vocês pensam em design hoje. Pode ser clichê, mas eu acho que é paixão, como a gente falou, né? Inúmeras vezes, né? Eu lembro, assim, na 4ª série, na 5ª série, eu desenhava planta, igual eu tava contando pra Ellen agora. Então, isso é algo que faz parte de mim, é uma extensão da minha pessoa, o design. Então, quando a gente fala paixão, né, propósito, as pessoas às vezes podem achar que é algo banal, mas realmente não é. A gente vive isso 24 horas. Mas eu acredito nisso, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu quando vou no restaurante, eu fico olhando a iluminação, o piso, parece que eu não tô até curtindo aquele momento porque eu tô trabalhando, eu tô pensando toda hora no que está acontecendo em volta. Então, realmente, para mim, é um significado de paixão mesmo. Jornada na minha vida é o design. Que legal.
Bem e bonito. pegando o teu gancho, sustento a paixão, a jornada. E eu acho que são em tantos detalhes que eu percebo que, assim, em reuniões familiares, né, todo mundo fala, não, a Ellen, ela transforma ali aquela garrafinha da Coca-Cola que veio bonitinha, de repente ela já virou um vaso. Ela colocou um monte de florzinha e colocou um lacinho, ficou o decor da mesa, né? Uma garrafa de champanhe, de espumante, já faz um castiçal. É o designer falando e gritando, tá em você, né? Então você acaba transformando isso. E, gente, eu não me permito sentar numa mesa. É o mal que se faz, né? É o mal que se faz. Eu tenho que arrumar, eu tenho que pôr, eu tenho que olhar e falar, ai, meu Deus, que lindo. Nós somos visuais, né? Que delícia. Eu acho que o visual, essa parte de arrumar a mesa, enfim, tá em A tudo harmonia, mesmo. né? A harmonia Proporciona bem-estar. E o que você comentou, né, de você ir e ficar olhando, gente, eu vou contar, assim, um parênteses de uma situação que eu passei que foi muito cômica, mas eu acho que entra bem na paixão por design. Então, a gente foi num jantar na casa de um fornecedor lá do meu marido e, assim, ele muito brincalhão, ele perguntou com o que eu trabalhava. Eu falei que era design de interiores. Aí ele olhou para mim e falou, então você me diz, o que tá de errado aqui? O que você mudaria? Nisso, o meu marido já me conhecendo, que eu sou desse jeito, mais despachada, eu senti que ele me deu um beliscão e ele já tinha visto que eu ia falar, porque a hora que eu entrei aqui, eu olhei aquilo, falei, meu Deus! E ele, acho que automaticamente, ele já sabia, aí a Ellen vai falar, a Ellen vai falar. Falei. Daí eu falei, então... Tá maravilhoso, acho que tá um conceito bem legal, parabéns pelo profissional que você contratou, você soube expor muito bem, mas eu tenho uma certeza absoluta que esse lustre tá lindo, super compõe aqui, mas troca essa lâmpada, uma lâmpada aspiral, eu falei, parece um rabo de porco ali, tá me dando aflição, daí foi aquela risada na mesa, luz branca e aquela lâmpada aspiral, entendeu? E o lustre era lindo, aí quando eu olhei aquilo foi muito... Foi mais forte que eu. Aí o Emerson falou, vou te matar. Né? Mas entrou na brincadeira, descontraiu. Aí no dia seguinte ele trocou dele, mas aonde que eu compro? Né? Eu falei, ai, no vai dia seguinte ele deixou de ser fornecedor do meu marido. Aí ele foi, onde que eu compro? Eu falei, não, a lâmpada tem que ser aquelas tipo velhinha, que super coordena aqui. E, por favor, neutra, 3.000K, por favor. Aí escrevi pra ele, né, que ele pediu pra escrever. No dia seguinte ele foi lá, trocou dele. E agora? Eu falei, nossa, agora você me encheu de orgulho. Então, fala mais alto, né? E ele perguntou, gente, eu falei. Então... Não é porque perguntam que a gente tem que responder, né? Meu marido fala às vezes pra mim. Ele tipo, fala. pergunta, mas você não precisa responder, né? Ai, mas é que o designer acho que falou mais alto, entendeu? Então, não adianta. Mas foi muito engraçado esse ponto. O que mais, meninas? O que vocês sentem? Eu sinto paixão também, eu amo demais. E eu vejo que isso de você conseguir personalizar cada espaço como único. Eu falo, nossa, é muita criatividade você captar tudo que aquela pessoa quer sentir naquele ambiente, seja ela mais uma paleta mais neutra, colorida, trazer, né, o design afetivo e tudo que inspira ela e transformar. Para mim, design é tudo, assim. Eu sou apaixonada também. Eu não tenho a menor dúvida de que quem trabalha com isso vive dessa paixão. Isso eu acho que é intrínseco a ser um design. Eu acho que isso está no nosso sangue, né? Mas eu acho que está no sangue, está no coração, está no olhar, sabe? O design é uma coisa que ele te completa. Quem vive disso, vive completo pelo design. Ai, gente, fiquei até emocionada. Como é bom quando a gente trabalha, eu também super acredito, né? Quem está aqui por trás das câmeras sabe que eu sempre falo isso, também é clichê. Mas você tem que amar o que você faz, você tem que ser apaixonado. E o design é isso, né? Quando a gente fala de design de interiores, a gente está falando do belo, né? Como que você vai trabalhar os 5 sentidos, levar conforto, bem-estar para as pessoas se você não gostar, se você não for apaixonado por aquilo que você faz. Então, muito obrigado a todos vocês, pelo tempo de vocês, pelas histórias, né? Já emocionou todo mundo que... Tenho certeza que você que está vendo, você teve várias ideias, você conseguiu se divertir um pouquinho com esses profissionais maravilhosos. E a gente chega ao final de mais um Jornadas.
E continuem seguindo aqui o YouTube da Roca Brasil Cerâmica e as demais redes sociais da Roca Cerâmica e Insepa. Sempre estamos com novidades, temas relevantes e não esqueçam, mais um detalhe, de compartilhar as jornadas de vocês com a gente. Até a próxima e esperamos vocês em mais um Jornadas.